Olá, amante do terror. Existe uma loja de imóveis de uma empresa chamada IKEA, uma companhia como qualquer outra, mas algo muito estranho aconteceu em uma das lojas dela, o que resultou em uma anomalia classe Euclide. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, só sabem que não é bom entrar ali. E se entrar, não é bom perder a porta de entrada de vista, porque senão já era. Como é um imóvel, então não tinha como simplesmente transportar para algum site da fundação como qualquer outro objeto ou criatura. Então ela comprou a loja e redirecionou todas as ruas que davam para ela, e ficam vigiando a entrada 24 horas para caso alguém ou alguma coisa saia de lá. Basicamente, quando você entra, é só mais uma das lojas da IKEA, exceto pelo fato de que nessa vai estar estranhamente vazia. Se você for curioso ou simplesmente não ligar para o silêncio, mesmo não tendo sequer funcionários lá dentro, você vai entrar de qualquer jeito. Enquanto você manter a porta de entrada na sua visão, vai continuar tudo bem, até você entrar o suficiente para perder a porta de vista. E se isso acontecer, as chances de você sair vivo, ou sequer sair de lá, são muito remotas. Quase nulas. O negócio é que esse lugar não é um SCP por qualquer motivo. Ele tem uma característica que podemos chamar de ilusão de perspectiva espacial. O que acontece é que quando você entra na loja, tudo parece normal, e tudo vai continuar normal até que você entre na loja e se afaste da porta. Vai ser imperceptível do ponto de vista da pessoa, e ela vai continuar não percebendo o que está acontecendo até que ela decida sair da loja. Por algum motivo, quando ela tenta procurar a saída, o lugar que tinha um tamanho relativamente normal para uma loja de imóveis, de repente parece que triplicou de tamanho. E quanto mais ela tenta achar a saída, mais parece que o lugar não só triplicou de tamanho, e sim quadruplicou, quintuplicou, decuplicou, depois centuplicou, aí você chega na conclusão que o lugar simplesmente não tem fim. Esse é o SCP-3008 Dígito 1, um espaço dentro dessa loja da IKEA, que é meio que uma versão centenas de vezes maior do que vista do lado de fora, o que acaba por prender os desavisados lá dentro, e 99,9% não consegue sair, acabando ficando presos lá até o fim de suas vidas. Para você ter noção, já se formou uma civilização inteira lá dentro, de pessoas que se unem para sobreviver e achar uma saída. E bem, não seria tão difícil sobreviver dentro da loja, porque tem um teto, camas, cobertores, luz elétrica, comida e bebida, então deveria ser fácil, se o único problema fosse estar preso lá. Dentro do SCP-3008 Dígito 1 tem um problema bem pior do que ficar preso: os funcionários. Os funcionários, ou então SCP-3008 Dígito 2, são entidades humanoides de proporções esquisitas e desproporcionais, alguns sendo muito baixos, outros sendo muito altos, ou muito magros, ou muito grandes, membros desproporcionais, dentre muitas outras variações. Nenhum deles são iguais, mas todos têm duas características em comum: eles não têm rosto e, o mais importante, vestem o uniforme dos funcionários da IKEA que... você sabe, não são anomalias. Aí você me pergunta se eles são agressivos, e eu respondo: depende. A loja tem um ciclo básico de dia e noite, onde quando as luzes se acendem significa que está de dia, mesmo que do lado de fora não esteja. E a mesma coisa com a noite, que é quando as luzes da loja estão apagadas. Quando está de dia, os funcionários só vão vagar normalmente pela loja sem falar uma única palavra e sem fazer absolutamente nada, só andar aleatoriamente sem rumo. Mas claro, se eles forem atacados, vão atacar de volta. E se você estiver desarmado, não é bom puxar briga com eles, mesmo se eles forem visualmente mais fracos que você. Acredite, as aparências enganam. Ainda mais considerando que eles destroçaram o SCP-682 e colocaram seus restos em caixas do lado de fora da loja. Só que esse comportamento neutro só dura até o ciclo da noite, que é quando teoricamente a loja fecha e os funcionários põem os clientes para fora. Funcionários comuns geralmente pedem gentilmente para que os clientes saiam. As entidades também, mas com um adicional. Enquanto eles falam: "A loja está fechada, por favor saia", eles perseguem, e se eles pegarem, vão matar sem dó e nem piedade. Bom,
lembra do que eu disse antes, de que a pessoa conclui que a loja simplesmente não tem um fim? Então, na verdade não. SCP-3008 dígito 1 não é infinito. Ele é só uma distorção no espaço que aumenta o tamanho do interior da loja em centenas de vezes, de forma fisicamente impossível. Mas não chega a ser infinito, caso contrário, nenhuma das 14 pessoas teriam saído. O SCP tem várias saídas alternativas espalhadas, só que o problema é encontrar elas, porque além de elas ficarem em locais totalmente aleatórios, elas ainda ficam mudando de posição, o que dificulta em dobro a saída, mas não chega a ser impossível. Improvável, mas não impossível. Só que será que tem alguma forma de entrar no SCP-3008 sem entrar no 3008 dígito 1? E a resposta é sim. Aparentemente, o gatilho para você entrar lá é a porta da frente. Então, se você entrar por qualquer outro lugar que não seja a entrada principal, seja por uma porta dos fundos ou abrindo um buraco na parede, você não corre o risco. E sim, desde o início da contenção, só um total de 14 pessoas conseguiram escapar com vida. A Fundação fez um interrogatório com essas pessoas, e em seguida elas receberam amnésicos para esquecer todo o tempo que ficaram presas lá dentro, para assim conseguirem retomar de onde tinham parado. Mas teve uma 15ª pessoa que conseguiu sair, só que infelizmente ela não sobreviveu. Foi um sujeito. Ele finalmente tinha conseguido achar as portas de saída, só que quando saiu, estava sendo perseguido por um dos funcionários, o que era incomum, porque quando alguém saía, eles paravam de perseguir na hora. Só que dessa vez não. O funcionário conseguiu alcançar e matar ele, antes de ser alvejado por tiros dos soldados. E esse ficou conhecido como o Incidente 3008 dígito 1. Ele estava carregando um diário, tipo um documento, onde ele relatava todas as suas experiências dentro da IKEA. Eu não vou ler, muito menos interpretar, porque é muita coisa, mas em resumo é basicamente isso. Ele relata toda a sua trajetória pelo SCP. Antes da Fundação ter conhecimento sobre o SCP-3008, vários relatos de desaparecimento estavam acontecendo naquela loja da IKEA, mas uma das pessoas desaparecidas, um homem chamado Martin, reapareceu depois de 3 anos. Ele estava sujo e coberto de cicatrizes, e a primeira coisa que ele fez foi procurar as autoridades. Mas como era de se esperar, ninguém levou ele a sério. Ninguém, além de um agente da Fundação infiltrado, que interrogou o homem e o fez levar até onde a loja ficava, mas obviamente não entrou. Ele relatou para a Fundação sobre uma possível nova anomalia, e quanto a Martin, ele foi tratado com amnésicos para que esquecesse os últimos 3 anos, e voltasse para sua família. E para a mídia, ele foi sequestrado e mantido em cativeiro durante esses 3 anos, mas finalmente conseguiu fugir, e os sequestradores foram presos. Depois disso, se iniciou uma sessão ininterrupta de testes com aquela loja da IKEA, que foi comprada pela Fundação. Eles exploraram tudo o que era possível explorar. Fizeram até uma medição a laser, que foi inconclusiva e só deu um resultado aproximado de 10 km². O que pode não parecer muita coisa, mas considerando que o tamanho da área do Capão Redondo em São Paulo, um distrito inteiro, é de 13 km², é bem grande. E ainda contando que a medição por laser tem um limite, então pode ser bem maior que isso. E considerando que as pessoas ainda têm a impressão que o lugar é infinito, torna o potencial ainda maior. E nada impede o lugar de, além de mudar as saídas, também mudar de tamanho. O negócio é que ninguém sabe como aquilo aconteceu. Quais que foram os fenômenos naturais ou não naturais que fizeram aquilo acontecer. Mesmo a gente sabendo que é uma distorção no espaço, ainda não explica o que são aquelas coisas, o porquê de elas parecerem funcionários da IKEA, o porquê de eles só atacarem durante a noite, enfim. São muitas perguntas sem resposta. A única coisa que vem na minha mente é algo parecido com Sete Além e o Mundo Invertido. Só que nesse caso, seria uma dimensão de bolso. Assim como a do SCP-106, uma dimensão de bolso que só é acessada pela porta da frente da loja, e a partir do momento que alguém passa por ela, imediatamente está dentro da dimensão. O que reforça isso é que câmeras e microfones começam a ter interferência quando entram, e na maioria dos casos param de funcionar de vez, o que mostra uma distorção eletromagnética causada por fendas no espaço-tempo.
E essa fenda não necessariamente é um portal luminoso e bem aparente. Às vezes ele pode ser disfarçado, nesse caso como uma porta de entrada para uma loja da IKEA. Vai lá saber quantas fendas dessas estão espalhadas por aí. E até descobrirem elas de fato, muitos desaparecimentos ainda vão acontecer.